percebeu que, às vezes, uma mulher simplesmente se afasta sem motivo aparente? Você manda mensagem, liga, tenta chamar atenção e tudo que recebe é silêncio. Ou pior, respostas curtas, frias, quase automáticas. E aí vem a pergunta que ninguém quer ouvir. O que você está fazendo de errado? Antes de culpar ela ou imaginar que é falta de interesse da parte dela, você precisa entender algo que a maioria dos homens ignora. O afastamento feminino raramente é aleatório. É sempre uma reação, uma resposta ao comportamento masculino. E acredite, a sua reação errada nesse momento pode custar mais do que você imagina. Vou ser direto. Mulheres não gostam de carência, não toleram pressa e não respeitam insegurança mascarada de interesse. Quando você corre atrás desesperadamente, quando manda mensagem atrás de mensagem, quando tenta justificar sua presença ou provar que vale a pena, ela sente. E não de um jeito bom. Ela sente que você perdeu o controle sobre si mesmo, que você está preso ao desejo dela e que, em vez de ser um desafio, você se tornou previsível. E nada é mais entediante para uma mulher do que previsibilidade misturada com ansiedade masculina. Agora, antes que você fique nervoso, respire. Isso não significa que você está perdido ou que tudo acabou. Na verdade, entender isso é a chave para virar o jogo. A maioria dos homens age de forma impulsiva. Enviam mensagens, imploram por atenção ou começam a desconfiar de cada movimento dela. Mas o que realmente funciona, e eu digo, funciona mesmo, é adotar uma postura estratégica, segura, que desperta curiosidade e mantém você no controle da situação. E aqui está o choque de realidade. Você precisa olhar para si mesmo antes de tentar reconquistar a atenção. Se ela se afastou, parte da responsabilidade pode estar no seu comportamento. Talvez você tenha se mostrado carente, inseguro ou até desinteressante sem perceber. E é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Como entender os sinais dela, reconhecer erros, ajustar sua postura e reconquistar a atração sem implorar ou se humilhar. Então, fique comigo, porque se você continuar agindo como a maioria dos homens, ela vai continuar se afastando e você vai continuar sem entender por quê. Mas se você aplicar o que eu vou te mostrar, não só vai reconquistar a atenção, como também vai se tornar alguém que ela realmente respeita e deseja. 1. Entendendo o afastamento feminino, o que realmente está acontecendo. Antes de qualquer coisa, você precisa internalizar uma verdade que poucos homens querem admitir. Quando uma mulher se afasta, quase sempre há um motivo relacionado a você. Não estou dizendo que ela é fria ou tem joguinhos. Estou dizendo que o afastamento dela é uma reação ao que ela percebe em você. E essa percepção não é mágica. É resultado de atitudes, palavras e comportamentos que você nem percebe que está transmitindo. O primeiro ponto que você precisa entender é que mulheres respondem à energia, não a palavras. Isso significa que se você está inseguro, ansioso, carente ou desesperado por atenção, ela sente isso antes mesmo de abrir a boca. E a reação? Afastamento. Ela não precisa explicar, porque a linguagem dela é sutil. Menos mensagens, respostas mais curtas, atrasos em atender ligações. Tudo isso é um sinal claro de que você perdeu território emocional. Agora vamos quebrar outro mito perigoso. O silêncio dela nem sempre é um jogo. Muitos homens pensam: ela quer testar minha paciência, quer me fazer correr atrás. Não, na maioria das vezes ela está simplesmente reagindo à sua postura. Se você constantemente manda mensagens, reclama da falta de atenção ou tenta justificar sua presença na vida dela, você está afastando-a ainda mais. E o que muitos homens não percebem é que esse afastamento não é só sobre você perder a atração, é sobre você se tornar previsível e previsível. E previsibilidade é mortal na atração feminina. Outro fator crítico que poucos homens entendem é o impacto da consistência emocional. Mulheres valorizam estabilidade. Se você está constantemente alternando entre atenção exagerada e sumiço repentino, ela percebe confusão emocional. E confusão gera distância. Isso não significa que você precisa se tornar frio ou inacessível, mas precisa dominar a habilidade de manter seu próprio valor emocional, independente das ações dela.
E aqui vem o ponto mais controverso. Muitas vezes, ela não está se afastando de você por falta de interesse, mas porque ela está testando os limites do seu caráter e da sua postura emocional. Sim, é duro admitir, mas é assim que funciona. Ela quer sentir que você não está preso ao desejo dela, que você tem uma vida própria, que você não vai implorar ou entrar em desespero. Quando você passa nesse teste, você ganha respeito. Quando falha, você acelera o afastamento dela. Por fim, você precisa aceitar uma verdade desconfortável. Não existe método garantido para controlar os sentimentos de outra pessoa. O que você pode controlar é a sua reação ao afastamento. E a reação certa é estratégica, calma e autêntica. Isso significa não correr atrás de mensagens, não tentar justificar seus sentimentos e, principalmente, não se culpar. O poder está em você permanecer firme, seguro e confiante, enquanto observa os sinais que ela está enviando. Em resumo, entender o afastamento feminino exige que você veja a situação como um espelho e não como um obstáculo. O que ela está mostrando sobre você é mais importante do que qualquer coisa que ela esteja dizendo. Ela não quer só atenção, ela quer respeito, consistência e confiança. E se você conseguir internalizar isso, estará pronto para avançar para as próximas etapas, reconhecer erros, ajustar postura e reconquistar interesse de maneira inteligente, sem se humilhar. 2. Erros fatais que você provavelmente está cometendo. Se você acha que o afastamento dela é apenas sobre ela, você está completamente enganado. A verdade é que a maioria dos homens se afasta de si mesmos no momento em que uma mulher se distancia e, com isso, comete erros fatais que aceleram a perda de interesse dela. Vamos falar sobre eles, porque se você não entender isso agora, vai repetir os mesmos padrões e se frustrar para sempre. O primeiro erro fatal é desespero disfarçado de interesse. Muitos homens confundem insistência com cuidado. Mandam mensagem demais, perguntam demais ou tentam controlar a atenção dela como se fosse um bem que precisam garantir. Mas a atenção não se exige, a atração se cria. Quando você implora por respostas, está mostrando fraqueza e carência. Ela sente isso imediatamente, mesmo que você tente mascarar com piadas ou justificativas. O resultado? Mais afastamento. O segundo erro é tentar consertar o que já está perdido. Quando ela se distancia, muitos homens tentam explicar suas atitudes, provar que são diferentes, ou até mesmo se culpar exageradamente. Isso só mostra vulnerabilidade demais e falta de autoconfiança. Mulheres não querem um homem que precisa da aprovação delas para se sentir digno. Elas querem alguém seguro, que mantém sua própria vida e que não reage de forma extrema ao silêncio ou indiferença temporária. O terceiro erro é supervalorizar a atenção dela e subvalorizar a sua própria vida. Você fica preso no telefone, nas redes sociais, monitorando cada movimento, enquanto sua própria vida para. Isso é letal. Quando você dá prioridade demais à presença dela, mesmo que inconscientemente, você envia o sinal errado. Você está disponível, vulnerável, e sua vida gira em torno dela. O que realmente desperta a atração é homem com vida própria, objetivos claros e confiança inabalável, e não aquele que gira em torno de cada mensagem recebida. Outro erro crítico é não entender os sinais do silêncio. Muitos homens interpretam o silêncio dela como um teste para mostrar que se importa, ou como uma oportunidade de pressioná-la. Na verdade, o silêncio é uma forma dela comunicar espaço, refletir ou até mesmo avaliar seu próprio interesse. Tentar quebrar o silêncio com mensagens ou ligações desesperadas não apenas falha, como acelera o afastamento emocional. O silêncio precisa ser respeitado, mas não ignorado. É um alerta estratégico, não uma provocação. Por fim, há o erro de não assumir responsabilidade pelo próprio valor emocional. Muitos homens pensam que reconquistar a atenção é sobre manipular ou fazer a mulher sentir falta. Errado. Reconquistar interesse começa por você dominar suas emoções, manter dignidade e agir com consistência. Quando você demonstra que pode manter sua estabilidade emocional, independentemente dela, você se torna automaticamente mais atraente e intrigante, sem precisar de joguinhos. A verdade nua e crua é esta: a maioria dos homens faz exatamente o oposto do que deveria quando uma mulher se afasta. Eles correm, se desesperam, imploram por atenção e acabam afastando ainda mais.
Mas aqueles que entendem a dinâmica do afastamento feminino, que respeitam o espaço dela, ajustam postura e mantêm controle emocional, conseguem transformar um momento de silêncio em oportunidade. Se você internalizar esses erros e aprender a não cometê-los, já estará à frente de 90% dos homens que tentam reconquistar a atenção de forma errada. E isso é apenas o começo. Na próxima sessão, vamos mergulhar na psicologia do silêncio dela, para você entender exatamente o que se passa na mente dela quando ela se distancia e como transformar essa compreensão em vantagem sem precisar implorar ou pressionar. 3. A psicologia do silêncio dela. O silêncio de uma mulher não é vazio. Ele carrega mensagens, intenções e sinais que muitos homens simplesmente não conseguem decifrar. A primeira coisa que você precisa entender é que o silêncio não é necessariamente rejeição, mas comunicação. É a forma dela mostrar limites, avaliar seu comportamento e sentir se você realmente tem controle sobre si mesmo. Ignorar isso ou interpretar mal pode custar caro. Quando uma mulher se distancia, ela está reagindo à percepção que tem de você. Ela observa a forma como você lida com a ausência de atenção. Se você entra em pânico, fica ansioso, envia mensagens repetitivas ou tenta preencher o vazio com justificativas, ela percebe imediatamente que você não está emocionalmente equilibrado. E quando isso acontece, a atração diminui. O silêncio dela, portanto, é uma forma de medir sua estabilidade emocional, e sua resposta será decisiva para a dinâmica entre vocês. Outro ponto importante: o silêncio indica que ela precisa de espaço para pensar e sentir sem interferência externa. Quando você respeita esse espaço, mesmo que por instinto seja difícil, você demonstra confiança e autocontrole. Por outro lado, insistir em quebrar o silêncio mostra carência, dependência emocional e falta de limites. Esses 3 elementos são, na visão feminina, sinais de que você ainda não conquistou território emocional suficiente para ser considerado atraente. Além disso, o silêncio reflete curiosidade e teste de valor. A mulher quer sentir que você não está disponível emocionalmente a qualquer momento, que você possui uma vida própria e que não depende dela para se sentir completo. Quando você reage de forma equilibrada ao silêncio, você aciona um mecanismo psicológico que desperta interesse e respeito, mesmo que ela ainda esteja distante. Se você reage de forma impulsiva, você quebra esse processo e reforça o afastamento. A psicologia do silêncio também envolve percepção de consistência e segurança. Mulheres observam padrões. Como você age quando ela se afasta? Você mantém sua postura ou muda radicalmente? Você reage emocionalmente ou com racionalidade? O silêncio dela é, portanto, uma ferramenta para testar limites e medir confiança, e você precisa aprender a interpretar isso sem se tornar refém da situação. Por fim, o silêncio é, acima de tudo, um reflexo da dinâmica de poder emocional. Ele mostra quem está no controle da própria vida, das próprias emoções e da própria energia. Se você permitir que o silêncio dela dite suas ações, você perde poder. Se você usar o silêncio como uma oportunidade para reforçar sua presença emocional, sem depender da resposta dela, você ganha território. Entender essa psicologia não é sobre manipular ou jogar joguinhos, é sobre compreender a natureza humana, reconhecer sinais e agir com inteligência emocional. Quando você internaliza essa percepção, o silêncio deixa de ser um obstáculo e se torna uma ferramenta estratégica para se tornar mais atraente, mais respeitado e mais seguro de si mesmo. 4. Hora de olhar para si mesmo. Crítica construtiva para homens. Agora é hora de ser honesto consigo mesmo. Se uma mulher se afastou, antes de tentar reconquistá-la, você precisa refletir sobre seu próprio comportamento. A verdade é que muitos homens se sentem vítimas do afastamento, culpam a mulher, dizem que ela mudou ou que está jogando com eles. Mas a realidade é diferente. A maioria dos afastamentos acontece porque você deixou que seus medos e inseguranças dominassem suas ações. Vamos ser claros, isso não é sobre culpa, é sobre consciência. Olhar para si mesmo exige coragem. Pergunte-se, você tem sido previsível demais? Tem reagido de forma impulsiva? Tem demonstrado carência ou necessidade de validação?
Homens que não conseguem manter seu valor emocional acabam transmitindo sinais que afastam, sem perceber. A mulher sente quando você não está em equilíbrio, mesmo que você finja confiança. Outro ponto importante: muitos homens confundem intensidade com atenção. Eles acreditam que estar constantemente presente, demonstrar preocupação ou provar interesse é a chave para manter a relação. Na prática, isso gera efeito contrário. Quando você se torna a prioridade dela, em vez de ter suas próprias prioridades, você perde valor. Mulheres se sentem atraídas por homens que têm uma vida plena, objetivos, hobbies e confiança própria. Sem isso, qualquer esforço para reconquistar a atenção parece forçado e desesperado. Também é hora de questionar seu próprio padrão de reação. Você se desespera ao silêncio dela? Você tenta preencher o espaço com mensagens, ligações ou justificativas? Você deixa que a ausência dela dite suas emoções? Se sim, isso revela uma dependência emocional que reduz sua atratividade instantaneamente. Homens que mantêm estabilidade emocional, independentemente das ações dela, naturalmente despertam mais interesse e respeito. Essa reflexão não é apenas sobre corrigir erros, mas sobre elevar seu próprio padrão de comportamento. Ela se afasta não porque você não é suficiente, mas porque você ainda não está demonstrando a melhor versão de si mesmo. Este é o momento de agir com inteligência, sem pressa e sem desespero. Trabalhe sua confiança, fortaleça sua identidade e lembre-se: a mulher mais interessada é aquela que percebe um homem que não se deixa dominar pelo medo de perda. Por fim, a crítica construtiva é esta: homens precisam acordar para o fato de que a atratividade não se compra com esforço desesperado, mas se conquista com postura, controle emocional e consistência. A maioria falha porque busca resultados rápidos, respostas imediatas ou validação externa. Aprender a lidar com o afastamento dela, olhar para si mesmo e evoluir internamente é o que separa os homens que perdem oportunidades daqueles que conseguem reconquistar respeito, atenção e até mesmo desejo genuíno. O ponto central aqui é simples. Se você quer reconquistar alguém, primeiro reconquiste a si mesmo, sem medo, sem ansiedade, sem implorar. Quando você se torna o homem que uma mulher respeita e admira, o jogo muda completamente. O afastamento deixa de ser um problema e se transforma em uma oportunidade de demonstrar valor, força emocional e maturidade. E isso, meus amigos, não tem nada de carência, é pura estratégia emocional. 5. Estratégias poderosas para reconquistar a atenção dela. Se você chegou até aqui, já entendeu a dinâmica do afastamento e reconheceu onde você pode estar errando. Agora é hora de agir, mas de forma estratégica e inteligente, sem cair em desespero ou carência. Reconquistar a atenção de uma mulher não é sobre implorar, é sobre despertar curiosidade, respeito e atração novamente. A primeira estratégia é retomar controle da sua vida. Isso significa ter rotinas, objetivos e momentos de lazer que não dependem dela. Quando você demonstra que está emocionalmente independente, você automaticamente se torna mais atraente. Ela percebe que você não está disponível a qualquer momento, e isso desperta o instinto de atenção e interesse. Homens que ocupam o próprio espaço emocional criam uma aura de mistério que intriga, sem precisar de joguinhos. A segunda estratégia é comunicação seletiva e impactante. Não se trata de enviar mensagens sem parar, mas de ser estrategicamente presente. Cada interação deve agregar valor, despertar curiosidade ou mostrar sua confiança. Isso significa evitar mensagens longas e explicativas e focar em transmitir segurança, humor e personalidade. A sutileza aqui é poderosa. Menos é mais. Cada palavra conta e cada silêncio seu também. Terceira estratégia: fortaleça sua própria imagem social e emocional. Mostre que você tem uma vida plena, conexões sociais fortes e interesses que a definem além do relacionamento com ela. Mulheres naturalmente se atraem por homens que possuem autonomia emocional e social, porque isso comunica força e estabilidade, duas qualidades que despertam respeito e desejo. A quarta estratégia envolve respeitar os sinais dela sem perder poder. Se ela se afasta, não corra atrás de explicações ou atenção imediata.
Use o silêncio dela como um espaço para você se aprimorar, reforçar sua confiança e preparar o terreno para novas interações de alto valor. Lembre-se, não é manipulação, é autodomínio. Por fim, a quinta estratégia é agir com consistência e paciência. Reconquistar a atenção não acontece da noite para o dia, e qualquer tentativa de acelerar o processo com carência ou pressão terá efeito contrário. O segredo é ser previsível em sua estabilidade, mas imprevisível em interesse e presença. Isso cria uma dinâmica de atração natural, onde ela passa a perceber você não apenas como alguém interessado, mas como alguém respeitável, confiante e atraente. O ponto crucial dessas estratégias é simples. Não se trata de conquistar controle sobre ela, mas sobre seu próprio valor emocional. Quando você domina sua vida, suas emoções e suas ações, ela automaticamente passa a perceber você de forma diferente. A diferença entre homens que fracassam e homens que conseguem reconquistar a atenção está exatamente aqui: equilíbrio, postura e inteligência emocional. Seguindo essas 5 estratégias, você transforma o afastamento dela em oportunidade, cria atração genuína e estabelece uma posição de respeito e desejo, sem precisar implorar ou se humilhar. Vamos ser sinceros. A maior mentira que muitos homens acreditam é que podem reconquistar a atenção de uma mulher simplesmente com esforço, mensagens constantes ou explicações emocionais. A verdade dura e controversa é esta: mulher respeita homem que controla a própria vida, não aquele que corre atrás dela. Se você ainda acredita que implorar, insistir ou se justificar vai trazer ela de volta, está preso em um ciclo que só afasta mais. O poder não está em pressionar, mas em dominar sua postura, suas emoções e sua própria rotina. Quando você se torna alguém que não depende da validação dela para se sentir completo, você automaticamente se torna mais intrigante, mais desejável e mais respeitado. Essa é a regra que quase nenhum homem entende, e é exatamente por isso que tantos perdem oportunidades antes mesmo de perceber. Agora quero ouvir você. Comente aqui suas experiências. Quando uma mulher se afastou, como você reagiu? Eu vou ler cada comentário e, nos casos que eu puder, vou entrar em contato para conversar diretamente. Quero criar essa conexão real com vocês, porque não se trata apenas de teoria. Trata-se de resultados reais, ação consciente e transformação pessoal. Lembre-se, a diferença entre continuar sendo ignorado ou reconquistar a atenção está na sua postura, na sua confiança e na forma como você lida com o silêncio dela.